Ó, você tá no jardim. Oi. Oi. Essa luz te favoreceu. Você tá com cara de mais descansado. E aí, Um pouco. gente? Falaram que sentir sua falta, amor, hoje. Eu sei. Passam todos um excepcional dia. Vim aqui pra ver a mulher mais bela da Terra. A Bela que é mãe da Bela. É, Não resistiu ao convite seu. eu te convidei. Ele me convidou? Foi você ontem que falou assim: você quer que eu entre na live com você? Vamos lá, o que você tá falando? Epa, tem uma menina ali querendo acordar, hein? Vamos Aí, lá. acabou. Pois é, ela tá mexendo ali. Então, a gente vai continuar falando sobre o preparo para uma grande colheita. E hoje eu queria compartilhar sobre o que é necessário a gente fazer com uma terra para a gente poder plantar nela. Lembrando que essa terra somos nós, essa terra é o nosso coração. E isso é referente a qualquer área da nossa vida. Ixi, tanto na área profissional quanto na Acordou? área. Ah, tá resmungando aqui. Depois eu pego ela lá rapidinho. Tanto na área profissional, quanto no casamento, quanto na vida espiritual, em todas as áreas. É necessário a gente preparar o solo, que é o nosso coração. Então, em qualquer área da nossa vida, não vai dar match se o coração não tiver preparado, se o coração não tiver bem cuidado. Então, da mesma forma que a gente vai fazer uma plantação, a gente precisa preparar o terreno, a gente precisa preparar o nosso coração para grandes coisas que a gente vai, para grandes coisas que a gente vai colher e vai usufruir. E que bonitinho esses passarinhos cantando. E aí a primeira coisa que eu queria trazer, o primeiro ponto, é que é necessário remover as ervas daninhas. É necessário remover os entulhos e é necessário remover os lixos. E enquanto eu fazia a anotação aqui, Pablo, eu meditei bastante em cada um desses pontos, sabe? O que Uhum. que cada um significa. Então, quando eu removo as ervas daninhas, eu estou removendo todo pensamento tóxico, todo pensamento e atitude tóxicas que eu tenho, porque todos nós carregamos isso, né? E quando a gente remove isso, a gente remove todo medo. A gente tem que remover todo medo, toda a insegurança, todas as crenças, todos os bloqueios, porque isso tudo nos paralisa e nos faz impedir de dar os nossos passos, assim. A gente vê tanta gente que quer empreender, a gente vê tanta gente que quer ter o seu próprio negócio, mas morre de medo. Morre de medo. Uma amiga minha mesmo, você não estava aqui, eu recebi uma amiga nossa em casa, e o círculo para ela está se fechando, para ela montar o seu próprio negócio. Uhum. E ela, mas eu não tenho ninguém para entrar comigo, e eu não sei essa parte de administrar e tal. Aquele medo, né? Aquela insegurança. Eu olhei no fundo dos olhos dela e falei assim, mas você consegue. Vá atrás do conhecimento tal, da informação X, e eu tenho certeza absoluta que você consegue. E foi muito interessante, enquanto eu conversava com ela, que eu falei isso pra ela, eu vi os olhos dela brilhando, sabe? Tipo, nossa, eu consigo. E é exatamente isso. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas, mas por não sermos tão bons em algo, a gente a gente larga de mão, a gente não vai pra frente, né? Então, A gente, quando a gente está num processo de crescimento ou de preparar a terra para plantar, a gente não consegue observar as ervas daninhas. A gente só começa a observar quando a gente fica, quando aquilo começa a incomodar, atrapalhar, só que as duas crescem juntas. E eu e a Carol, a gente tem um negócio muito simples assim, a gente é bem simples.
E a gente percebe quando uma pessoa é daninha ou danosa. E aí isso, principalmente a Carol detecta mais rápido. O coração dela é mais simples que o meu. Ela detecta bem rápido, assim, a pessoa. Quando ela tem um olhar diferente, sabe? O joio e o trigo, por exemplo, quando eles estão crescendo, você não consegue ver a diferença de longe. E aí se você falar assim, eu vou tirar o joio, você arranca o trigo. Então, se você está preparando a sua vida para uma grande colheita, você tem que preparar a sua vida também para um grande problema. Uau. Onde tem colheita, também tem gente querendo roubar a colheita porque eles não plantam. Também tem a parte, quer dizer, você não quer doar, mas tem a parte que é da natureza. Tem a parte que é da natureza, porque a palavra fala que o Senhor, ele dá alimento para os pássaros. E aí o que acontece? Quando você descobre que tem a parte deles, que tem a queda de Adão também que prejudicou a terra, falou, agora você vai lidar com a terra que vai te dar muito trabalho. Você não pode fugir de trabalho. Então, geralmente as ervas daninhas são as pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Você está querendo avançar, só que você gosta demais de andar com o fulano, e o fulano ele não é a pessoa que tem que andar com você. Tem uma coisa interessante na vida, é o como as pessoas são dependentes emocionais de coisas, de situações, principalmente de pessoas. Então eu quero todo mundo escrevendo assim, ó, grandes colheitas, grandes problemas. Você vai ter problema porque quando alguém fala assim, chove, o caminhão vai atolar na hora de colher. Você precisa de uma grande colheita, você vai acessar uma grande colheita, tem que ter muita gente, um monte de gente vai desistir em cima da hora. Vai arrumar tanto problema, mas tanto problema, que você não vai acreditar. É problema em cima de problema. Quem mexe com coisa pequena tem pouco problema. Quanto mais isso vai crescendo, mais problema. Às vezes a gente vê só o glamour da grande colheita, né? A gente passa e só vê aquela colheita linda, maravilhosa. Nossa, que isso! Mas ali deu muito trabalho. Ó, uma colheita grande vai te dar perseguição. Eu e a Carol, no começo a gente sofreu bastante, sabe? Porque a gente não suportava, eu e ela. A gente não suportava ver as pessoas falando mal da gente. Pensa duas pessoas bonitinhas, comportadinhas. Carol é caçula da família dela. Eu sou... Comportadinha, Pablo. Você é comportado, meu bem? Aí não era, não? Não, é. Assim, a gente nunca foi de fazer nada, né? Aquelas duas crianças, Bonzinho. os caçula das famílias, não fazia nada, completamente nada fora do script. Não é nem questão de fazer certo ou errado, mas assim, sabe aquelas pessoas boazinhas? Então, na hora que a gente começou a mostrar as garras na terra, que você também vai ter que mostrar, Verdade. começaram os problemas. E quantas vezes a gente chorou? A gente chorou em oração porque a gente se sentiu injustiçado, sabe? E posso te falar, eu nessa nova fase assim que eu me posicionei, eu já senti, eu já senti o incômodo, sabe? Incomoda, não tem como. É o grande problema. A gente, por isso que é muito mais cômodo, é muito mais fácil você ficar quietinho. Você deixar a terra quietinha, mexer com isso nada, deixa isso daqui quieto. Por quê? Porque vai dar trabalho, né? E aqui também uma coisa que a gente pode trazer é que não só remover as ervas daninhas, mas também remover todo o lixo e todo o entulho que existe naquele terreno. Quando a gente fala do lixo, a gente fala de sujeira, a gente fala de motivações erradas, né? Voltando para o coração, para o nosso coração. Porque, sim, existem fatores externos, existem problemas que vão vir quando a gente decide fazer uma grande colheita. Existem grandes problemas. Mas se o nosso coração, primeiro, não tiver preparado para esses problemas que vão vir, a gente não vai conseguir ser aprovado, a gente não vai conseguir passar por eles.
Ó, tem dois tipos de colheita, a horizontal e a vertical. A horizontal você colhe coisas que você plantou na força do seu braço, e a vertical você colhe do Senhor. É como se fosse da árvore da vida. Presta atenção no que eu estou te falando. Você tem que plantar coisas na horizontal, sim, e o Senhor já plantou coisas para você na vertical, e você tem que colher. Você pensa que uma árvore a gente colhe na posição vertical. Então tem uma árvore da vida com todos os frutos. Não sei se você sabe sobre a árvore da vida, você que está assistindo, mas a árvore da vida ela tem um problema. A árvore da vida ela vai dar fruto diferente todo mês, a vida inteira na eternidade. É o seguinte, o que é a árvore da vida? A árvore da vida, ela tem todos os frutos, só que ela vai continuar dando novos frutos. Muito doido isso. O que eu quero que você entenda é que esse negócio de colheita é muito forte. Muito Plantar forte. na horizontal tem a ver com o seu esforço. Não é errado você plantar na horizontal, pelo contrário, você tem que plantar. Mas a verdadeira colheita, aquela absurda, é debaixo da graça, é debaixo do favor de Deus, que é na vertical. Eu acho que isso, Paulo, nos acessa de volta ao propósito para qual Deus nos criou lá no início. Sim, Porque o que foi que Deus falou para Adão? Olha, agora você vai ter que precisar lavrar a terra para você poder colher. Então, essa questão da colheita, ela está muito ligada a nós, seres humanos. Isso é tão tosco porque cada vez mais o homem se desconecta disso, com essa vida nos grandes centros urbanos, com essa vida tão corrida, com essa vida tão acelerada, que nem o áudio mais a gente tem paciência em ouvir a forma normal que as pessoas conversam. sim. A gente tem que ouvir elas aceleradas. Imagina plantar e esperar colher. Então, isso nos conecta muito com a nossa origem. Porque quando nós, de fato, fazemos aquilo que precisa ser feito agora, que não há opção, nós precisamos plantar. É a consequência do pecado. Então, nós precisamos nos submeter a isso para viver nossas vidas, para ter algum tipo de colheita. Mas quando nós fazemos, e ainda mais quando nós fazemos com a motivação correta, removendo todos esses entulhos, todo esse lixo, todas essas ervas daninhas, é onde eu vejo que a gente é colocado novamente debaixo da graça, debaixo do favor. Então, não há como, nós precisamos nos submeter a esse plantio. E quando nós o fazemos de forma correta, a gente vai voltar ainda mais para a origem e para o início de todas as coisas. Que é quando o Senhor falou assim: ei, filho, não precisa de plantar nada, já está tudo pronto. Já está tudo disponível. Na verdade, lá no Éden, foi a única vez que Deus plantou alguma coisa. Vocês têm que saber disso. Nossa, isso é muito forte, né? Deus ele criou um desfrute tão forte que ele falou, você não precisa plantar, eu que planto. Ele foi lá, inclusive o homem foi plantado. O homem não foi feito dentro do Éden. O homem foi feito do lado de fora do Éden e Deus foi lá e colocou ele lá dentro. Então o plantio foi 100%. E aí o homem falou, eu quero fazer isso sozinho. Então pode ir, agora suor, vai ter lágrima, vai ter gordura, vai ter sangue seu. Quando ele fala assim, ó, certamente morrereis, então vai ter sangue também. Deus dá a semente ao que semeia. Está lá em Coríntios. Deus dá a semente ao que semeia. Deus dá o crescimento que não é da sua conta. Deus, ele dá a semente, ele dá o crescimento. E ele é o próprio fruto. Ele é a própria riqueza, você não sabe. Mas ele não planta. A melhor coisa que existe é falar para vocês aí, quase 4.000 pessoas agora. Deus não planta. Ele já plantou. Ele já plantou. Então tudo que você pode colher hoje já está plantado, só que você tem que voltar ao jardim. Ele colocou o jardim que antes estava num lugar, ele colocou dentro de alguém. Quando eu te falei assim, ó, plante na vertical, faça coisas pelo reino.
E aí o que você vai plantando na vertical, você colhe muito rápido também na vertical. O problema aqui na horizontal, o problema na horizontal é que você depende de clima. Plantar no reino, você não depende de clima. O problema é que na horizontal tem muito ladrão. Eles vão roubar você. Na vertical o diabo não pode nem tocar. O problema é que na horizontal podem algumas pessoas não quererem comprar de você. O Senhor nunca vai te dar um cano quando você planta na vertical. Quando você começa a comparar a colheita horizontal com a vertical, você vai falar, eu vou fazer primeiro a vertical. A Carol lembra. A quantidade de pessoas que falavam pra mim assim, para de falar de Deus. Tá falando muito. Muito legal isso aí. Mas não fala desse tanto. Eu falei, não interessa o que estão falando. Eu Eu vou fui uma buscar. dessas, né, amor? Você é muito mais mulher de Deus, muito mais filha do É, no que eu. começo, é porque no começo era um novo trabalho que você começava, né? Um novo projeto. Mas tipo, você sabe que não é um E negócio que eu desenhei, não é um era negócio. algo que sempre fez parte de nós, que na verdade não tinha como desassociar, mas eu lembro que no começo não, num determinado momento, você começou a falar muito, 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 e aquilo me deu medo. Eu falei assim, cara, será que isso vai dar certo? Porque eu não sei se as pessoas estão preparadas para esse nível de entrega, né? Mas a sua posição fez toda a diferença, seu posicionamento. Tipo, não tem outra opção, é isso daqui. Estava tudo sendo construído, como você falou, né? Isso. Então, quando esse negócio fica forte sobre a colheita, a melhor coisa que existe é o problema da grande colheita. Sabia, Carol, que tem um monte de gente que colhe muito trigo, muita soja, muito milho, e aí eles perdem? Eles não conseguem escoar. Se, se os agricultores eles tivessem já uma forma de transbordar enquanto colhe, eles jamais iam perder uma saca de milho. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Sim. Ou vocês estão assistindo. Vocês ficam estocando coisa demais. Vocês fazem grandes armazéns, como se a gente tivesse passando. Daqui uns dias a gente vai passar fome. O Senhor quer que a gente transborde, entendeu? Isso é tão legal você falar isso, porque eu vejo muitas pessoas impressionadas com você. Nossa, a cabeça do Pablo é tão boa, ele é tão fera e tal. Nossa, ele não é humano, não sei o quê. Não. Mas uma coisa que, estando ao seu lado, eu vejo que você faz muito e eu tenho aprendido com você, é escoar muito rápido as coisas. Então, assim, gente, tem várias vezes que eu tô conversando com ele aqui. Aí eu conto algo pra ele, tô dando um exemplo, né? E ele tem uma live daqui 1 hora. Ele entra na live, ele usa tudo aquilo que a gente conversou na live. Ele pega informações, ele pega reflexões, ele pega uma palavra e usa. E, e isso é tão incrível porque é uma forma de escoar, é uma forma de pegar essa colheita e transbordar. Olha, não vai ficar retido só aqui, algo que às vezes é até aparentemente simples, mas isso pode impactar a vida de outras pessoas, isso pode alimentar outras pessoas. Então, e essa atitude vai fazendo a gente mudar de nível, porque você deixa de ter uma obesidade de conhecimento. E o nosso cérebro ele é tão louco que quando a gente fica parado nessa obesidade, ele para de funcionar direito. É como se fosse uma obesidade mesmo. Quando a gente está acima do peso, o que acontece? O nosso corpo ele vai ficando cada vez mais lento. Por quê? Porque ele quer armazenar a gordura. Ele quer armazenar energia. E para queimar essa energia é necessário entrega, é necessário um esforço. Então, essa dica é muito legal, de algo que eu vejo que o Pablo faz muito, muito mesmo.
Na tudo verdade, que ele ouve. eu sou um mendigo de conhecimento. Eu fico ouvindo as pessoas e eu vejo tanto que elas são vazias, a maioria delas. E eu falo, será que vai achar sabedoria onde na fala dessa pessoa, né? E aí logo eu fico com compaixão, não falo isso para vanglória, mas eu vejo como as pessoas foram treinadas para não acessarem a sabedoria. Alguém falou colesterol na mente. Então, quando eu vejo alguém, igual a Carol, que tem um coração puro, isso eu testifico, puro e simples, eu fico vendo, eu ouço atentamente o que é a frequência do coração. Assim, eu ouço uma pequena coisa. Eu sou um mendigo de verdade de conhecimento. É muita gente que só fica repetindo os outros, é muita gente que não tem autoralidade, é muita, muita, muita. E aí quando Mas eu olho, para chegar nesse nível, é necessário percorrer esse percurso, sim, né? Esse nível de conseguir fazer conexões com tanta facilidade, de enxergar as coisas de uma ótica diferente. É necessário começar primeiro soltando aquilo que já tem, né? sim, E então, voltando nesse ponto, né, da remoção das ervas, do lixo, dos entulhos. É importante que a gente olhe para dentro do nosso coração e veja tudo aquilo de tóxico que há dentro de nós. E sim, é necessário a gente começar a fazer. A gente começar. A gente não esperar. Isso é o segundo ponto. É não esperar estar tudo pronto para fazer. Mas, primeira coisa, para. Olha para dentro de você com sinceridade. Não é sendo. Me faltou a palavra. Não é cobrando mais de você do que você deveria. Não é pegando pesado demais com você mesmo. E nem aliviando demais. É sendo verdadeiro. Olha para dentro de você. Por que você deseja o sucesso? Tem motivações erradas? Por que você não faz aquilo que você precisa fazer, aquilo que já queima no seu coração? Você tem medo, você se sente inseguro, tem muito lixo aí dentro, tem muitas máscaras. Entulhos são máscaras que a gente vai colocando, são segredos ocultos. Tem segredos aí que precisam ser revelados. Deixa eu te dizer algo. Tudo o que você viveu na sua história, tudo que você passou, cada um dos seus dias, foi um aprendizado. E cada um deles foi para que você crescesse em autoridade para passar para o próximo nível e para poder ensinar outras pessoas. Na live de ontem, que eu fui com o Pablo, eu compartilhei um pouco de uma situação que aconteceu aqui na nossa casa essa semana. E eu não precisava ter passado por isso. Foi uma confusão aqui que teve com um vizinho. E eu não precisava ter me exposto a isso. Tanto que a hora que eu tava chegando, o Pablo falou assim, não, Carol, vai embora, não vem aqui não. E no momento foi tudo certo, eu me controlei emocionalmente e tal. Mas depois eu senti uma dor terrível no meu corpo. E eu ainda tô sentindo consequência disso. Depois de toda a confusão passar, o Pablo dormiu dentro de 2 minutos. acho que levou isso Ele tudo. deitou e dormiu. E eu fiquei acordada até 2h30 da manhã. Por quê? Porque eu olhava para ele e eu via que o corpo dele, a mente dele, já tá tão, ó, calejado, ele já tá num nível tão diferente de maturidade que isso para ele é fichinha. Agora, como eu nunca tinha me colocado numa posição dessa, o meu corpo gritou, o meu corpo sentiu. Mas eu não achei ruim, muito pelo contrário. Eu fiquei muito feliz por ter passado por essa experiência, Paulo. Porque eu vi que isso me levou para um novo nível. E não só eu vi que até nosso filho não conseguiu dormir à noite, né? Nosso filho não conseguiu dormir e eu vi que isso era algo bom. Estava sendo gerado algo de maduro dentro dele. Então, assim, primeira coisa, gente, quero ter uma grande colheita. Quero me preparar para o plantio. Tira tudo aquilo, sabe?
Eu também já fiquei muito ruim várias vezes. Só que eu percebi que toda vez que eu ficava ruim, eu passava aquele nível, aquele tipo de coisa que acontecia novamente naquele nível não me abalava mais. Então você mesmo lembra as pressões que eu tomei na Brasil Telecom. A E ao gente tem invés de, muito medo de desconhecido, né? sim, e ao invés de ficar abalado, eu fiquei intencionalmente procurando treta. Eu fiquei de forma intencional caçando problema para treinar meu coração, treinar meu cérebro. E aqui tá um exemplo do que é de fato amar problemas. Amar problema, gente, não é que você ama uma confusão, que você quer viver no meio da confusão. De Mas forma amar nenhuma. problema significa que você quer passar de nível. Porque assim como nos problemas, quando a gente depara com eles e a gente enfrenta eles, a gente vai, se a gente der a resposta certa, a gente vai mudar de nível. Assim é como as coisas boas da vida também. À medida que você vai desfrutando e usufruindo delas, Pablo, eu tenho recebido muita mensagem de muitas mulheres falando que compartilham comigo do, do bloqueio do não merecimento. Muito mesmo. Esse cara sofreu com isso, viu? E é muito interessante porque até nas coisas boas, né? Isso é algo bom você poder ter as coisas, você desfrutar de algo. E é tão interessante que quando você acessa esse novo nível, quando você acessa esse novo nível, algo que era tão assustador, você olha e fala assim, nossa, isso é normal, né? Assim como quando você passa por um problema, você fala assim, nossa, isso é normal, tá tudo certo. É o medo do desconhecido. É o medo daquilo que nós ainda não vivemos. O que foi? Nada. Você falou do desconhecido, tem uma zoninha, que é a zona do conforto, onde todo mundo fica lá e não cresce, fica com o pezinho dentro d'água e é raso. Tem a zona do desconforto, que é começar a fazer coisa que não está no seu domínio. E aí uma outra zona, que é a zona do desconhecido. Então o desconforto é quando você sai do conforto e depois você chega no desconhecido. Por exemplo, essa terra que a gente domina aqui hoje, que é Alphaville, era uma terra que foi muito desconfortável para Carol. E era completamente desconhecida. A gente ama a nossa cidade, que é Goiânia, mas a gente não vai voltar para lá. A gente tem muito apego ao conforto e a gente não está pronto, né, pro desconforto, para mudar as coisas do jeito que elas são. E se você não tiver pronto para o desconforto, você também não vai conhecer o desconhecido. Aí você fala, o que eu quero com o desconhecido? É lá que está o governo da sua vida. É lá que está a prosperidade que o Senhor guardou. Eu não sei porquê, mas Jesus falava assim que o profeta não tem honra na sua terra. O profeta não tem honra na sua terra. E quando você começa a se movimentar, é muito interessante. Às vezes as pessoas que te amam não dão valor naquilo que você fala, mas as pessoas que te odeiam, elas começam a ouvir, ver o fruto, elas começam a te amar. Eu não sei explicar o que é isso. Então, tem 3 zonas. Eu quero saber qual zona que você está. Você está na zona de conforto, você está na zona do desconforto, ou seja, você acabou de abrir mão do conforto, ou você está na zona desconhecida, conquistando coisas novas. Você só conquista coisas novas na zona do desconhecido. A do desconforto é para ver se você pode chegar na zona desconhecida. E aí, eu lembro muito bem quando eu e a Carol foi mudar de São Paulo, o como a gente ficou valorizado lá da nossa cidade. Né, meu bem? Sim. É a coisa mais incrível do mundo. A gente veio pra cá, e a gente tá bem aqui, e aí a gente vai lá um dia, o tanto que a gente vale peso de diamante. Por que que as coisas têm que ser assim? Quando você é filho na casa dos seus pais, você vale pouco também. Mas aí quando o filho casa e vai embora, você começa a valer demais. Esse é um segredo da natureza. Esse é um E tanto que é segredo. impressionante quando alguém morre. Quando alguém morre, a gente
parece que aí as pessoas veem que aquela pessoa existia de fato, né? Uau. Aí tem muitas homenagens, e aí a gente fala tão bem daquela pessoa, e a pessoa estava ali. A gente teve a oportunidade de viver, a gente teve a oportunidade de desfrutar a vida com ela, mas a gente desperdiçou a oportunidade. Então, é o dar o valor agora, ao que está acontecendo agora. Por que o cérebro é desse jeito? O cérebro é desse jeito porque quando ele não tem mais nenhuma questão de conquista, nem de caça quando é homem, por exemplo. Meu Mas quando bem, ele perde, ele fica doido. a gente bateu 5.000 pessoas. Vamos tirar um print? Ah, não sabia que você estava querendo bater 5 mil, não, senão eu tinha resolvido rápido. A gente nem mandou aviãozinho, né? Não. Tem que me Vai lá, treinar, gente, amor. tira um print Gente, aí e tira um fala, print cara, ó, aí. faz live todo dia. Coloca aí. Muito bom. Continua o que você estava falando. Hein, você tinha que fazer live, era todo dia, minha jovem. Tem muita Todo coisa aí pra dia. sair de dentro daí. Concordo. Concordo. Deixa que eu cuido da Isabela pra você e tal. Eu Tá já tô com certo. pouca coisa pra fazer na vida, eu fico com a Imagina. Bebela. Pablo, Hum, e mais uma coisa que eu tinha notado aqui hum, sobre o plantio, né? O primeiro é a gente remover essas sujeiras. E mesmo depois que a gente remove, tem mais uma coisa que a gente deve fazer para preparar o terreno, hum, que é nivelar o terreno, que é remover o máximo de calosidades que possam ter ficado ainda. sim. E, ou seja, a gente vai remover aqueles entulhos, a gente vai remover aqueles lixos, a gente vai remover as percepções erradas, a gente vai remover tudo, mas ainda vai ficar uma calosidade. A gente ainda precisa nivelar o terreno. Ou seja, o trabalho ele é muito fino, sabe? E trazendo isso para nossa vida, sabe o que que eu vejo? Que esse trabalho de remover as calosidades, ele vai acontecendo ao longo do processo. Ele vai acontecendo ao longo do processo, porque depois que você remove as calosidades, você ainda tem que revolver a terra. Ou seja, ainda não finalizou. E se a gente ficar preparando, se a gente ficar esperando o momento perfeito para fazer as coisas, a gente nunca vai fazer. Então, tipo, a gente limpa o terreno. Limpei o terreno. Peraí. Nossa, eu ainda tenho que remover mais coisa? Tem. Você ainda tem que remover terra. Você removeu tudo que não era natural daquele lugar. As coisas naturais que não tinha naquele lugar, você tirou tudo. Mas ainda tem mais. Tem mais para ser cavado. Tem o natural, tem a terra que ela vai estar desnivelada, que não vai te proporcionar a plantação que você deseja. E depois de fazer isso, você ainda tem que revolver a terra para trazer oxigênio, para trazer vida para aquela terra. Então é um processo que ele se estende. É necessário permanecer. Tem uma coisa muito forte na história de Israel, é que eles ficaram quase, faltou 10 anos para eles ficarem 500 anos escravos da Babilônia. Quando Jesus fala assim, perdoa 70 vezes 7, 70 vezes 7 dá 490. Exatamente a quantidade de anos que eles ficaram presos na Babilônia. Tudo por quê? Porque a cada 7 anos a terra tem que descansar um. E como eles davam muito certo, eles davam muito fruto e tinha uma colheita muito assustadora, eles não descansavam. A Carol sabe que a maior dificuldade que eu tenho na vida não é de falar, não é de transbordar, não é de enriquecer, não é nada disso. A maior dificuldade que eu tenho é a mesma do povo de Israel. Talvez seja a minha maior dificuldade. A dificuldade de desfrutar e parar para a terra descansar. Eles ficaram 490 anos lá, porque a cada ciclo de 7 anos eles não descansaram.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês entendem os 7 ciclos, entendem isso aqui que a Carol está propondo para vocês sobre colheita. Não tem nada mais difícil do que parar e deixar a terra descansar. Eu estava no meu Shemitah. É um ano judaico que, quando você está nele, um tempo judaico, quando você está nele, acontece uma grande explosão. Só que depois do Shemitah, ninguém te combate, não tem ninguém. Qualquer um que se levanta, ele joga mais energia. Você vira uma bomba nuclear 10 vezes. Mas depois disso, tem que descansar a terra. Ontem, Carol, eu fiquei mal. Ontem, acordei às 4, né? Malhei. Às 5 eu tava fazendo live. Às 6 eu tava dando aula pro CDR. Às 7 a gente tava tomando café. Às 8 eu tava decolando. Aí quando foi às 11, eu tava entrando na palestra. Eu tava às 9, eu tava dando mentoria. Tava dando mentoria no avião. Eu desci do avião. Eu já entrei numa palestra, comecei a falar. Quando eu volto, eu já tô dando mentoria de novo, indo pra Goiânia. Aí eu desço, olho lá o Goiânia Arena, onde vai ser o evento. Aí eu subo de novo no avião, mentoria. Aí eu desço, entro no helicóptero. Aí eu desço lá na plataforma, dando palestra. Aí eu desço, eu não te encontrei. Já tava dormindo. Que hora que você chegou? Era 11 horas. 11h30. Eu acordei a hora que você chegou. Então, quando eu cheguei, eu fiquei pensando assim, esse dia eu não vou contabilizar ele. Não, é mó da hora fazer esse tanto de coisa e tal. Mas eu preciso terminar o ano ainda. Do jeito que eu me propus. Do jeito que é o ano. Esse ano de descansar. E aí eu fiquei lembrando da minha vida em 2008. Primeira vez que eu comecei a fazer o pior ano e todo mundo ria da minha cara, sabe? Mas mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo esse negócio. De eu não dormir à tarde. Que eu durmo todo dia depois do almoço. E eu vejo que quando você começar a colher muito, você vai ver que também vira um vício. Só que o senhor ele é categórico. Tem que ter um tempo de descanso. Sim. Tem que ter um tempo de descanso. São as E aí, fases, né? ontem eu fiquei ruim. Só que, como você sabe, eu sou um sem vergonha que anda por princípio. Eu fiquei ruim uns 5 segundos e já dormi de novo. Mas isso mexeu comigo, sabe? E descansou. Eu fiquei ruim por não descansar e logo descansei depois que fiquei ruim. Acesso, meu amado. E aí, quando eu percebi isso, ontem à noite, eu liguei pro Thiago e falei, Thiago, faz a live amanhã, das 4h59. Você sabe o jeito que eu acordo todo dia. Quando eu acordei ontem, eu acordei hoje, né, cedo, eu abri o livro e falei, eu vou fazer a live. E eu falei, cara, você tá vendo? Você não vai parar nunca. Você não vai parar nunca. Você já falou pra outra pessoa fazer. O Thiago Rocha é fera, deixa ele fazer. Descansa. Descansa. Fica com a Desfruta. Carol. E eu fiquei pensando, não, mas eu tenho que fazer. O Espírito Santo vai falar poderosamente comigo. Aí veio no meu coração assim, eu já falei com você. Uau. Fica na sua. Uau. Fica na sua. Ó, o pessoal falou que ele mandou muito bem hoje, o Thiago. O Thiago é muito bom. Então, meu bem, eu vejo. Ontem eu fui contabilizar o dia. É aquele tipo de dia onde um monte de gente foi abençoada. Tinha 23 mil pessoas nas lives. Fui em Curitiba. Fiz a palestra aqui. Mas eu não contabilizei esse dia. Esse foi um dia que eu não contabilizei. E eu quero te pedir perdão, porque eu tô no meu ano de desfrute e eu tô fazendo de tudo pra estragar no final, sabe? Pode não. Pode não. Pode não, tá perdoado. Então deixa eu voltar ali, deixa eu continuar trabalhando. Almoça comigo hoje, Sempre. viu? Amor, a gente já tá caminhando aí pro finalzinho da live. Eu queria dar um recado. Hoje é o último dia da pré-venda do Planner de 2022, tá? Então, hoje é o último dia, gente. Hoje, às 23h59, se encerra a pré-venda e se encerra
todos os bônus que a gente colocou. Para quem estava aqui na quarta-feira passada, a gente viu que a gente colocou o bônus no primeiro dia do livro A Verdadeira Força da Mulher, tá até ali o livro. A gente colocou o bônus do livro nas primeiras 24 horas. E agora tá o livro em e-book, tá? Então, ó, o bônus é 15% na plataforma Base de Tudo. O livro A Verdadeira Força da Mulher em e-book. O workshop de gestão do tempo do Pablo. E frete grátis. É o último, gente. Não vai ter de novo, tá? Não vai ter de novo, porque é algo que as pessoas pedem muito, Pablo. Toda vez que eu lanço o planner ou o livro, ai, bota o frete grátis, bota o frete grátis. Gente, aproveita, porque acabou hoje, acabou. Tá bom? Então, hoje a gente finaliza a nossa pré-venda do As planner. pessoas não sabem o que é o frete grátis, mas eu sei quando chega lá a nota fiscal só do frete. Exato. Gente, tem frete que tem Eu lugar preferiria no que cada Brasil que um, o frete é tipo R$ 70. eu Não é, preferiria que amor? cada um pagasse seu frete, mas já que ela falou, mas chega lá um boleto assim de R$ 80 mil desses planners, só o frete. É. Eu olho e falo, só porque é da Carol, porque se fosse meu, não ia fazer isso de jeito nenhum. Gente, o livro físico não tem como mais. O livro físico foi só no primeiro dia. Por isso que eu tô falando, perdeu essa oportunidade, não perde a última agora, tá? Com esse tanto de bônus. Então, hoje é o último dia. O link tá na bio do meu perfil e até 11h59. Ó, gente, a Carol não Amor, sabe, mas eu vou convidar ela aqui. Ela vai falar no evento lá em Goiânia Arena, lá no Goiânia Arena, em Goiânia, num ginásio para 15 mil pessoas. então, não, eu já tava sabendo, eu já ouvi um burburinho a respeito disso. É mesmo. É mesmo. Então é o seguinte, dia 29 de dezembro, a gente vai ficar das 8 da manhã às 8 da noite, juntos lá em Goiânia, lá que é a terra do avivamento. Você vai entender o que é isso. E eu vou falar, a gente vai ajustar muitas coisas sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, vamos mirar a sua vida naquilo que o Senhor te chamou. Então acha uma caravana aí, se conecta, a gente se vê. Escreve todo mundo aí, eu tô dentro do dia 29/12. Muito Vai ser top. muito louco lá. Vai ser muito louco. Só mais uma coisa do planner, nós estamos na pré-venda. A entrega vai acontecer em janeiro, tá? E mais uma coisa, o planner não é datado. Isso é algo top. Eu quis fazer esse ano dessa forma para todas podermos testar esse planner dessa forma que nos permite usar e começar a qualquer momento. Tá bom? Amor, Tirem foto aí, gente. considerações finais aí pra gente finalizar Vá cuidar da vida de Eu ia vocês. falar essa célula. Essa live. Ei, Ai, dia 29 tamo junto, vai ser doideira. tem uma neném comendo na mão ali. Vamos lá dar um beijão nessa. Vamos. Tira foto aí, gente, marca a gente, eu vou repostar alguns aí, solta o código que vocês aprenderam com a gente. Tamo Sim. junto depois do fim. Eu espero vocês na quarta-feira que vem. Fechou? Muito bom ter vocês aqui, muito top. Obrigada, Pode ligar a amor. cascata já? Hã? Pode ligar a cascata? Não, deixa ela quietinha. Olha a aguinha ali, ó, saindo aqui, ó. Então, fechou.